Bonjour mes chéris, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos estudar uma das principais regras para você falar bem francês, é la liaison. Para você que quer migrar para a França, passar um tempo lá, conseguir se comunicar com as pessoas e ter uma pronúncia boa, é muito importante saber o que é la liaison e como ela funciona. Liaison em francês significa vínculo. La liaison é o fato de você vincular foneticamente a última consoante de uma palavra com a primeira vogal da palavra seguinte. Por exemplo, 2 euros, 2 euros. Aqui o X vai ter o som de Z, 2 euros. Então, hoje vamos mergulhar, vamos ver em profundidade como funciona esse negócio da liaison e vamos começar pela liaison obrigatória, quando é obrigatório você fazer esse vínculo fonético entre a última consoante de uma palavra e a primeira vogal da palavra seguinte. O primeiro caso, onde a liaison é obrigatória, é depois de um artigo ou de um pronome demonstrativo. Por exemplo, un enfant, uma criança. Un, se vier sozinho na frente de uma consoante, o som vai ser un, bem nasal. Mas aqui tem uma vogal depois, vamos fazer a liaison e vamos dizer un enfant, uma criança. Depois temos des arbres. Aqui o S do D vai fazer o som Z, des arbres, umas árvores. Depois temos les, quer dizer os ou as. Les îles, as ilhas. Les, se vier sozinho na frente de uma consoante, falaríamos les. O S não se pronunciaria. Mas aqui depois vem uma vogal, aplicamos a liaison, les îles, as ilhas. E depois temos um pronome demonstrativo masculino singular, cet, que quer dizer este, cet amis. Vejamos agora o segundo caso onde a liaison é obrigatória. É depois dos pronomes pessoais. Por exemplo, nous, vous, il no plural e elle no plural. Primeira frase, a gente tem on a tout mangé. A gente comeu tudo. On quer dizer a gente. Se ele vier sozinho, o som vai ser on, bem nasal. Mas aqui vem na frente de uma vogal, vamos fazer a liaison, on a tout mangé. Depois temos vous avez internet. Vocês têm internet. Vous. O vous sozinho ou na frente de uma consoante não pronuncia o S, mas aqui vem em frente de uma vogal, vamos fazer a liaison, o S tem o som de Z. Vous avez internet. Outro pronome pessoal, feminino plural, elles, elas no plural. Elles ont, elas têm, elles ont de l'énergie. O S de ela, que não se pronunciaria à frente de uma consoante ou se estiver sozinho, ela, na frente de uma vogal, o S vai ter o som de Z. Elles ont de l'énergie. Elas têm energia. Outro caso onde a liaison é obrigatória é depois de um pronome possessivo, que seria minha, tua, nossos, etc. Então, em francês, a gente vai ver o primeiro exemplo com mon. Mon arrivée. Minha chegada. Mon, se vier na frente de uma consoante ou sozinho, vai ser o som mon, bem nasal. Frente a uma vogal, vamos aplicar a liaison e vamos dizer mon arrivée. Depois temos tes amis, tuas amigas. Te, se fosse na frente de uma consoante ou sozinho, seria te, sem pronunciar o S no final, mas aqui aplicamos a liaison, tes amis. Depois temos nos étudiants, nossos estudantes. No, nossos, o S vai ter o som de Z, porque está na frente de uma vogal. Nos étudiants. O último exemplo é um pouco particular, porque a segunda palavra é histoire, que começa com uma H. E H é considerado, né? H é uma consoante. Porém, em francês, o H é uma consoante bem particular. Muitas vezes consideramos ela como uma consoante fraca, ou seja, vamos fazer de conta que ela não existe. E a próxima letra que vai contar vai ser o I de histoire. Então, vamos fazer a liaison. Vamos fazer de conta que o H não existe. E vamos aplicar a liaison porque a letra que vem depois é um I. Leurs histoires. As histórias delas
ou as histórias deles, leurs histoires. Outros casos onde a liaison é obrigatória é depois dessas palavras: plus, bien, très, chez et sans. Primeira frase, c'est plus important que tout. Aqui o plus termina com S, vamos fazer a liaison como se fosse um Z, né? C'est plus important que tout. Literalmente quer dizer é mais importante do que tudo, no sentido de é mais importante do que qualquer coisa. C'est plus important que tout. Segunda frase vai ser elle s'est bien amusée. Aqui o bien significa bem. Se ele vier sozinho na frente de uma consoante, se pronuncia bien, com som nasal, bien, sem pronunciar o N. Mas aqui vem na frente de uma vogal, então o N vai se pronunciar, vai fazer a liaison, vinculando com A. Eu vou dizer, elle s'est bien amusée. Aqui uma frase no passado, o tempo verbal se chama passé composé e quer dizer ela se divertiu bem, no sentido que ela se divertiu bastante. Depois temos mes sœurs sont très intelligentes. Très quer dizer muito. Se ele vem sozinho na frente de uma consoante, também não se pronuncia o S, mas aí depois vem uma vogal, então eu vou aplicar a liaison fazendo o som Z. Mes sœurs sont très intelligentes. Depois temos chez, quer dizer na casa de. On va chez elle. Vamos, aliás, a gente vai, né? O on é o equivalente da gente, é mais informal do que o nós. On va chez elle, a gente vai na casa dela. On va chez elle. Ensuite, logo. Il ne veut pas partir sans eux. Sem eles. Sem se falar sans. Novamente o S não se pronuncia se vem sozinho na frente de uma consoante, mas aí depois vem uma vogal. Então vou fazer a liaison com som Z. Il ne veut pas partir sans eux. Ele não quer ir embora sem eles. E por fim, ils habitent en Afrique du Sud. Aí nessa frase eu tenho duas liaisons. Entre o pronome e o verbo, ils habitent, e depois entre a preposição en, que se vier sozinha ou na frente de uma consoante não se pronuncia, o som é en, um som bastante que vem da garganta, en, mas depois vem Afrique du Sud, que começa com a vogal A, então o N vai se pronunciar e eu vou dizer, ils habitent en Afrique du Sud. Eles moram na África do Sul. Outro caso onde aplicamos a liaison obrigatória é com os números. Por exemplo, ça coûte 3 euros. Isso custa 3 euros. 3, o S não se pronuncia se vem na frente de uma consoante ou a palavra sozinha, 3, mas depois vem uma vogal, 3 euros, 3 euros. Il y a 2 enfants, tem 2 crianças, 2, quer dizer 2. Se vier sozinho na frente de uma consoante não se pronuncia, mas aqui vem uma vogal depois, esse X vai ter o som de Z. Il y a 2 enfants. Tem 2 crianças. Outro caso de liaison obrigatoire é entre um adjetivo e um substantivo. Por exemplo, les vieilles amies d'enfance. As velhas amigas de infância. Aqui, vieille, les vieilles, as velhas. Se viesse na frente de uma consoante, eu sozinha, eu não pronunciaria o S no final. Eu falaria les vieilles. Mas como depois vem uma vogal, esse S no final de vieille vai se pronunciar como se fosse um Z. Les vieilles amies d'enfance, as velhas amigas de infância. Ou un petit oiseau chante. Um pequeno pássaro canta. Petit, sozinho na frente de uma consoante, não tem o T final que se pronuncia, mas aqui, frente ao oiseau, pássaro, né, que começa com uma vogal, eu faço essa junção. Un petit oiseau chante. Vejamos o último caso, onde a liaison é obrigatória depois das palavras seguintes. Au, aucun, tout, quel, quel, quelque. O significa aos ou as, com acento crase. Aucun, nenhum. Tout, tudo. O primeiro quel é quais, masculino plural. O segundo quel, quais, feminino plural. E depois temos quelque, que não quer dizer qualquer, quer dizer alguns ou algumas.
Obviamente, todas elas, né, todas essas palavras terminam com uma consoante, mais uma vez. Primeira frase, je vais aux Antilles. Aqui, a preposição o, a, o, x, se ela vier na frente de uma consoante, eu falaria o. Mas aqui vem na frente de uma vogal, esse x vai se transformar no som de z. Je vais aux Antilles. Eu vou para as Antilhas. Né, o Caribe, as Antilhas. Je vais aux Antilles. Depois eu tenho aucun élève ne peut arriver en retard. Aucun, o som também termina com um som nasal, né? Aucun, nenhum, mas depois vem uma vogal, eu faço a liaison. Aucun élève, nenhum aluno, aucun élève ne peut arriver en retard. Nenhum aluno pode chegar atrasado. Depois, quelles entreprises sont les meilleures? Quais empresas são as melhores? Aqui o S novamente com som de Z. Quelles entreprises sont les meilleures? E depois, quelques étoiles brillent avant les autres. Algumas estrelas, aqui o S vai ter o som de Z, porque está na frente de uma vogal, né? Algumas estrelas brilham antes das outras. Quelques étoiles brillent avant les autres. Muito bem. Então a gente viu os exemplos onde a liaison era obrigatória, onde você tem que marcar essa liaison para você ter uma fala fluida. Vamos ver agora quando essa liaison é proibida, quando você não pode vincular foneticamente essa última consoante da primeira palavra com a primeira vogal da palavra seguinte. Vamos lá, liaison interdite. Não fazemos a liaison depois da palavra et. Par exemple, il y a 3 filles et un garçon. Tem 3 meninas e um garoto. Eu não faço a liaison entre et e un. Il y a 3 filles et un garçon. Outro caso onde não fazemos a liaison é depois de um substantivo singular e um adjetivo. Por exemplo, c'est un étudiant africain. É um estudante africano e eu não faço a liaison entre étudiant e africain. Ou, c'est un enfant intelligent. Eu não faço a liaison entre enfant e intelligent. É uma criança inteligente. Outro caso onde a gente não faz a liaison é quando temos um sujeito e depois um verbo. Par exemple, les manifestants arrivent devant la mairie. Os manifestantes chegam na frente da prefeitura. Não faço a liaison entre manifestant e arrive, entre o sujeito e o verbo. Les manifestants arrivent devant la mairie. Também, no caso de um nome próprio, o nome de uma pessoa, não se faz a liaison. Vincent a de la chance. Vicente tem sorte. Não faço liaison entre Vincent e a. Vincent a de la chance. Outro caso onde a gente não faz a liaison é depois de um verbo. No caso de uma frase afirmativa. Por exemplo, j'écris un message. Eu escrevo uma mensagem. Eu não faço a liaison entre o S de écrit, a letra U, do un. J'écris un message. Ou, na frase, elle part avec moi. Ela vai embora comigo. Elle part avec moi. Mas tem uma exceção. Quando a gente tem um verbo numa frase interrogativa, onde a gente tem a inversão verbo-sujeito, que é o jeito mais requintado de fazer uma pergunta. Vem o verbo, o tiret, o tracinho e o sujeito. Nesse caso, se faz a liaison. Por exemplo, est-elle d'accord? É o verbo ser, le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier, conjugado na terceira pessoa do singular, vai fazer a liaison com o sujeito que vem depois. Est-elle d'accord? Voltando nesse ponto. Eu não faço a liaison depois de um verbo quando é uma frase afirmativa, que nem as frases j'écris un message ou elle part avec moi. Mas quando se trata de uma frase interrogativa, onde eu coloco primeiro o verbo, o tracinho e o sujeito, eu faço a liaison. Par exemple, est-elle d'accord?
Quando a gente tem um advérbio seguido de um adjetivo, a gente não faz la liaison. Por exemplo, c'est complètement inefficace. É completamente ineficaz. Eu não faço a liaison entre complètement e inefficace. Também na frase seguinte, c'est vraiment intéressant. É realmente, verdadeiramente interessante. Eu não faço a liaison entre vraiment e intéressant. C'est vraiment intéressant. A gente também não faz a liaison depois das palavras interrogativas seguintes: comment, combien e quand. Par exemple, comment est-elle arrivée ici? Como ela chegou aqui? Eu não faço a liaison entre comment e é. Comment est-elle arrivée ici? Segunda frase. Combien as-tu d'argent? Quanto dinheiro você tem? Eu não faço a liaison entre combien e a. No caso do quand, prestem bem atenção, porque tem uma pequena irregularidade. Quando se trata de uma frase interrogativa, a gente não faz a liaison. Por exemplo, quand est-il venu? Eu não faço a liaison entre quand, que é quando, e é, que é o verbo, quando ele veio. Quand est-il venu? Porém, quando a frase é afirmativa, com a palavra com, a gente pode escolher fazer a liaison ou não. É o que a gente chama de liaison facultativa. Por exemplo, a frase elle peut quand elle veut. Ela pode quando ela quiser. Aqui, se eu decidir fazer a liaison, o D no final da palavra quand vai se pronunciar como se fosse um T. Eu vou dizer elle peut quand elle veut. Eu posso decidir também não fazer a liaison e dizer elle peut quand elle veut, certo? Aqui é uma liaison facultativa. Outro caso onde a liaison é proibida é depois de um H aspiré. Na frente de um H aspiré, os H's são divididos em dois tipos, quando a gente faz a liaison e quando a gente não faz a liaison. E aí realmente é só aprendendo no caso a caso. Então aqui no caso en haut de la montagne, que quer dizer em cima da montanha, na parte alta da montanha, en haut. Esse H-A-U-T, 4 letras só para ter o som O. En haut de la montagne. Em cima da montanha, aqui eu não faço a liaison entre en e o. En haut de la montagne. Muito bem. Vejamos agora as liaisons bizarras, as liaisons estranhas, bizarras, onde a gente vai pronunciar a liaison com outro som daquele que está escrito. Por exemplo, pegando a palavra quand, que seria quando. Eu vou pronunciar esse D como se fosse um T. Eu vou dizer, por exemplo, quand elle veut, quando ela quiser. Ou quand il veut, quando ele quiser. Ou quand on veut, quando a gente quiser. Aqui com o quand, a liaison é facultativa, ela não é obrigatória. Eu posso dizer quand elle veut, quand il veut, quand on veut. Mas se eu optar por fazer a liaison, vai ser fazendo o som T. Quand elle veut, quand il veut, quand on veut. Outra palavra, grand, que é grande. Grand, grande no masculino, grand. Se depois vier uma vogal, algumas palavras que começam com H, novamente esse D vai ter um som T. Por exemplo, un grand enfant, uma grande criança, un grand enfant. Un grand homme, um homem grande, un grand homme. Un grand hôtel, um grande hotel, un grand hôtel. Outra liaison bizarra, neuf, que significa 9, o número 9. Esse 9, ele vai ter um som V, o V de vida, na frente de duas palavras, na frente de heure, que é horas, e na frente de an, que é anos. Então, por exemplo, eu vou dizer 9 livres, 9 livros. O F tem um som de F, 9 livres.
ou 9 maisons, 9 casas, por exemplo. Mas na frente de heure, 9 horas, eu vou dizer 9 heures. 19 horas, 19 heures. 9 anos, 9 ans. 19 anos, 19 ans. 29 anos, 29 ans. 79 anos, 79 ans. Aqui o F na frente da palavra heure e na frente da palavra on vai ter o som V. Vejamos então na prática como fica quando a gente tem um texto mais comprido, essa questão da liaison obrigatoire, facultativa ou obrigatória. Então, vamos pegar aqui o começo do livro Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, e vamos lá. À Léon Verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Vocês veem aqui a gente encontrar o com. Então, a liaison aqui é facultativa. Se eu optar por fazê-la, eu vou ter que utilizar o T. Quand il était petit garçon. Se eu optar por não fazer a liaison, eu vou dizer quand il était petit garçon. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, aqui o X com som de Z, quand j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Eu lembro que magnifique, a gente não pronuncia nunca o G, magnifique. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Eu lembro aqui, terceira pessoa do plural, ENT. O NT não se pronuncia nunca quando é a conjugação do verbo na terceira pessoa do plural. Alors j'ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Ici, liaison, vocês lembram? Pergunta com verbo e o pronome invertidos, la liaison est obligatoire. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Aqui o verbo avoir, o verbo ter, conjugado na terceira pessoa do plural, liaison obrigatória entre um pronome e um verbo. Elas têm. Elles ont toujours besoin d'explications. Elas sempre têm necessidade de explicação. Avoir besoin é precisar. Elas sempre precisam de explicações. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans, une liaison entre un número et un substantivo, aqui o X tem um som de Z. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre.
J'avais été encouragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants. Liaison entre o artigo definido plural e o substantivo. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. Novamente, liaison entre um artigo aqui indefinido plural e um substantivo. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Novamente, substantivo indefinido plural e substantivo, des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile. Sempre la liaison entre très et a palavra que segue, né? C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion.